um pouco sobre a luta pelo socialismo. Qual o cenário que temos atualmente no mundo? E por que se tornou tão difícil falar de revolução socialista? A resposta para esta indagação é complexa. Para quem acredita na possibilidade da utopia socialista se tornar realidade. Na verdade, em um passado recente, a Revolução Socialista parecia estar muito mais próxima do que agora. Havia um clima mais favorável no mundo, com movimentos populares acontecendo em toda a parte do globo terrestre. Apesar de partidos de esquerda terem vencido processos eleitorais em todo o Ocidente, ao longo destes primeiros 25 anos do século XXI, apesar da América Latina e África terem conseguido mais autonomia e soberania em relação ao imperialismo, e foi o grande mal destas regiões ao longo do século XX, apesar da profunda crise econômica e política do modelo de desenvolvimento neoliberal desde o final do século XX, mais precisamente 1998, a ideia de uma sociedade revolucionária que supere radicalmente o capitalismo e emancipe definitivamente todo o homem da divisão da sociedade por classes sociais, da propriedade privada dos meios de produção, da exploração do homem pelo homem, é uma ideia distante neste momento. Na década de 1960, no auge da Guerra Fria, parecia mais próxima a ideia do socialismo. Em todo o mundo havia uma efervescência maior das forças socialistas. Os movimentos sociais em todo o mundo estavam alinhados com ideias marxistas. O sindicalismo organizado em todos os países capitalistas, os partidos de esquerda se movimentando, ou a partir da Terceira Internacional, ou da Quarta Internacional Socialista. A Igreja Católica vivendo ao máximo a doutrina social da Igreja e, na América Latina, a teologia da libertação se tornando hegemônica. Havia um claro sentimento revolucionário no ar, a ponto do capitalismo precisar criar mecanismos de reação urgente e com uma radicalidade ainda não vista até aquele momento, promovendo guerras étnicas em vários países africanos, promovendo golpes de Estado, com militares assumindo o poder em toda a América Latina, investindo em uma contracultura religiosa na África, na América Latina e na Ásia, construindo a indústria do anticomunismo, avançando os meios de comunicação de massa para ter o controle da narrativa, investindo em lideranças políticas pró-imperialismo nos 3 continentes e, no caso da Ásia, até estimulando supostas revoluções onde sabiam que não chegariam ao socialismo-comunismo e que depois poderia até serem usados como discurso em defesa do capitalismo. A exemplo da Indonésia e Camboja. A ação burguesa para conter o afã revolucionário da década de 1950 e 1960 foi minuciosamente planejada pela Casa Branca, CIA, ONU e outros organismos de defesa do capital mundial. Perceberam o momento histórico e buscaram guiá-lo, de forma a garantir a continuidade do processo de reprodução do capital. E obtiveram sucesso neste empreendimento. Hoje vivemos o resultado deste empreendimento de manutenção do modo de produção capitalista. As ações da burguesia devem ser observadas em longa duração. O combate ao socialismo, ao comunismo, nos anos 50 e 60 do século XX, não visava somente aquele momento. Foi a construção de um projeto de longa duração que ainda atua sobre esta sociedade de início do século XXI.
A burguesia conquistou a hegemonia cultural do mundo a partir do processo que começou durante a Guerra Fria. É assim que se dão os processos políticos. Eles acontecem em longa duração. Hoje estamos vivendo os resultados dessa busca pela hegemonia. E a burguesia percebeu que seria mais fácil dominar a cultura global e burguesa a todo o mundo do que ficar fazendo o enfrentamento político às forças socialistas do mundo e lograr o êxito deste processo. Grande parte da população mundial, hoje, acredita que o capitalismo é o fim em si mesmo e só vai acabar no dia que o mundo acabar. A luta pelo socialismo-comunismo, hoje, passa primeiro por recuperar a narrativa histórica do socialismo, voltar a dialogar com a classe que vive do trabalho de forma pedagógica, capaz de, passo a passo, ir superando a cultura burguesa e reconstruindo uma ideologia da classe que vive do trabalho. Não é uma tarefa fácil. Por isso que nós que somos a vanguarda do proletariado, termo marxista, hoje não dá mais para se falar do trabalhador utilizando proletariado, pois a própria estrutura do capitalismo mudou. Nós, que somos vanguarda da classe que vive do trabalho, precisamos desenvolver uma pedagogia política capaz de voltar a dialogar com o povo. As teorias que dizem que temos que falar a língua do povo para chegar ao povo não funcionam. Temos que criar a possibilidade de fazer o povo chegar onde estamos. O debate tem que ser nivelado por cima e não por baixo. No piso, o que temos é a ideologia burguesa. Um pouco sobre a luta pelo socialismo. Texto de João Paulo Pereira, publicado no dia 20 de outubro de 2025. Para quem ainda não sabe, João Paulo Pereira é professor, escritor, poeta, ensaísta, historiador, cronista, católico e militante, político de esquerda. Estudou na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nasceu no dia 23 de junho de 1969, em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha e Dimitri Salles, na nossa amada Bahia. Casado com Miralva Rodrigues. Gosta também dos textos de João Paulo Pereira? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Se possível, seja membro ou membra do nosso canal e me ajude a espalhar cultura por todos os cantos. Política, espiritualidade, literatura, música, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal, já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.